estamos de volta. É bom ver um pouquinho de Inter, de Grêmio. Kehler continue no Colorado e bem, eu espero. Agora, vamos falar de Gerson. Esse sim fez a opção de retornar ao Flamengo. Veio com um discurso afiado, defendendo o futebol brasileiro. E o Gerson é jogador diferenciado. Esse vai colocar o terror nos adversários. Dá uma olhadinha. Mais coringa do que nunca, mas o principal é o que esse clube pede, né? Que a grandeza do Flamengo pede é raça, muita raça, vontade de jogar. Sempre estar disposto a ajudar os companheiros, a ajudar o clube. Em questão disso, que eu falo até de lateral esquerdo, uma posição que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida, eu fiz lá. E como eu disse antes, eu sempre busco todos os meus dias aprender alguma coisa. Tive a oportunidade de ir lá, tive a oportunidade de aprender. E o Gerson que volta hoje é um Gerson sempre focado, um Gerson mais maduro, que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Eu, em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então eu não vejo frustração nenhuma, eu vejo que eu fui bem, mas infelizmente acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de frustração, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito, assim, a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então, de repente, não viro direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque eu sei o que fiz lá e os números estão aí. Os números não mentem. Na verdade, eu nem tinha conversado isso ainda com o meu assessor ali, mas eu acho que nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também, mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde na verdade eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite, tinha que ser uma elite, pelos jogadores que temos. É só parar para pensar, o campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido, em só nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. Gerson é um jogador que a torcida do Flamengo dispensa qualquer apresentação, já está no coração do flamenguista. O trabalho dele, principalmente naquela era Jorge Jesus, impressionava. É um jogador de muita qualidade. Chico, para os padrões do futebol brasileiro, ele está muito acima. Craque. Ele joga muita bola. Eu acho até que ele não teve uma sequência na seleção
porque, se eu não me engano, ali na época da Olimpíada, ele não quis sair de onde ele estava, lá no Olympique, e aí isso na CBF pegou muito mal e ele acabou não tendo sequência. Foi uma questão muito mais política do que técnica. Muita concorrência também na seleção. Também, mas eu acho que pela bola dele, ele podia muito bem estar ali. A gente tem bons jogadores pro setor, mas era um cara que podia muito bem estar na Copa do Mundo. Ele faz todas as funções do meio-campo. E tem uma qualidade com a bola nos pés que é inacreditável, né? Para armar o jogo, para pensar o jogo. É um cara que faz gols, um cara que pifa adversário, um cara que marca. É jovem ainda, ou seja, ele tem um potencial absurdo. O Flamengo investiu 80 milhões para trazer ele de volta, porque tem uma identificação muito grande, ele faz parte dessa geração vitoriosa. Então, tem tudo para dar certo de novo, né? Conhece já os jogadores, você vê a recepção que ele tem. É um ídolo da torcida, é o chamado de Coringa, porque exatamente ele faz tantas funções, é um cara polivalente. Vitor Pereira deve estar assim, ó, sorriso de orelha a orelha. Não fala esse nome que dá calafrios aqui no programa. Ai. Fala do Pinóquio. Assunção, você conhece bem, né, o mercado externo, o futebol fora do Brasil. Você acha que o Gerson ele volta para fazer uma carreira longa no Flamengo ou ele ainda pensa em, de repente, retornar a um outro centro da Europa? Eu acho que ele vem, porque ele fez contrato de 5 anos, né, Renato? Então, eu acho que ele vem para ficar no Flamengo, porque o Flamengo é a casa dele. O Flamengo é o clube onde ele foi muito feliz. Não que ele não tenha sido no Olympique, mas aqui ele realmente tem o rótulo de craque, né? O rótulo de que esse tem que jogar. Diferentemente em algumas coisas que eu li anteriormente, na Europa, no Olympique, não era assim. Por mais que ele diga que ele foi muito bem na Europa, mas ele não foi tão bem assim. É um jogador que eu gosto muito. Aqui no Brasil ele tem esse rótulo de craque por tudo que ele fez. Eu também acho que ele é craque aqui no Brasil. No Flamengo jogou e joga e vai jogar muita bola, só que aí o tal do VP vai ter um problema para escalar esse time. Olha, ele tem ainda Thiago Maia, João Gomes Vidal. Não que ele não vá jogar. Para mim, o Gerson joga. O meio-campo do Flamengo é o Gerson. Mas com Arrascaeta e Everton também. Exatamente. Então sobra uma vaga. Sobra uma vaga. Ou seja, ele não vai voltar pro Brasil para ser reserva no Flamengo. Mas e o Pinóquio, como é que vai fazer? Aí não é um problema meu nem seu, é dele. É do Pinóquio. Aí é o problema dele. Então eu acho que o Gerson sim é craque. Não jogou tanto na Europa como joga no Flamengo, mas aqui ele fez um contrato de 5 anos, né? 5 anos ele veio para permanecer e ser mais feliz do que ele já foi no Flamengo. Sgarbi, sem pensar muito, qual foi a maior contratação do futebol brasileiro, Luizito ou Gerson? Mais impactante é o Soares. A melhor é o Gerson. Chicão, pô, não. Não, mais tudo impactante. bem, não, tô tranquilo. Nossa, Chico me olhando aqui, assim. Ele Parecia eu até, mas Ele não fala era. sentindo medo do que o Chico vai passar. Com medo, Juventude. Calma aí, amigão. Intimidou aqui, pô. Então responde, Ronaldão. Responde o quê? Luizito Soares, pela história, ok, vai deitar no Grenal, já falou, mira, Grenal é comigo, vai deitar. Então, ele, pistoleiro Para de lembrar do isso Sul, também. o pistoleiro do Sul vai dar aí 4-0 no primeiro Grenal. Mais um gremista no programa, depois do Denilson, tem um monte aqui. Aquelas vêm assim, sou mais alemão. Renato tá fã do céu. Como é que é, Negrão? Negrão tá rápido hoje, não é? Hoje o dedinho tá assim, ó. E receber aqui a volta... Não, para. A volta do Gerson, pra mim, é até talvez pra gente, assim, no modo geral, começar a valorizar mais o futebol brasileiro. Porque vamos comparar o Flamengo com o Olympique de Marselha. O Flamengo é um gigante que disputou das últimas 4 Libertadores, 3 finais, ganhou 2, tá no cenário mundial, assim, disputando o Mundial de Clubes, levou 2 jogadores pra seleção, podia ter levado um terceiro tranquilamente, que é o Gabigol, pra uma Copa do Mundo. Levou o Arrascaeta pro Uruguai, O Arrascaeta pro Uruguai, Varela, é verdade. aí tem, verdade, né? Sim. Então eu penso assim, o Vidal resolveu vir jogar no Flamengo também. Eu penso assim, pro Gerson, que tá lá no Olympique. Romero volta pro Corinthians também, viu? Nossa, agora a maior vai, contratação do ano. Meu Deus do céu. De todos os tempos. Negrão, solta, pelo Romero amor no de Corinthians. Deus, cara. Cadê o Tonho da E Lua? hoje não joga o Corinthians, mas se jogasse era 3 gols de Romero. Obrigado. Vamos continuar.